Olá, no vídeo de hoje vamos ensinar vocês a fazer instrumentos musicais utilizando material reciclável. Tem essa corneta aqui que eu fiz, que ela tem mais ou menos esse barulho. E eu fiz usando uma mangueira corrugada e o bico de uma garrafa PET. Uma atividade muito simples. Mas eu vou apresentar a vocês a professora Silviane Matoso, que vai ensinar várias outras. Até! Olá, meu nome é a professora Silviane e hoje nós vamos fazer a confecção de alguns instrumentos musicais com materiais alternativos. Segundo a organologia, que é a ciência que trata da classificação de qualquer instrumento musical, ela nos diz que é considerado instrumento musical qualquer corpo ou objeto produzido pelo homem para produzir um ou mais sons. Bom, como utilizar esses instrumentos em sala de aula? Os três instrumentos que nós vamos confeccionar, dentro dessa confecção nós podemos estar utilizando as propriedades do som, que é duração, sons curtos e longos, intensidade, som forte, som suave, timbre, que consideramos a cor do som, e altura, grave e agudo. Nosso primeiro instrumento é o Ocean. Aqui nós temos esse instrumento, ele é um instrumento já confeccionado, industrializado, utilizado na musicalização infantil. Então aqui ele recebe o nome de tambor de oceano. Ele vem com a baqueta, né? Você pode estar utilizando do outro lado. Aqui dentro temos bolinhas. E qual que é a função desse instrumento? Imitar o som das ondas do mar. Bom, os materiais que nós vamos utilizar para fazer o Ocean são um pouquinho de milho, ou sagu, ou feijão para fazer o recheio do instrumento, fita crepe, caixa de docinho de festa quando sobra, ou caixa de pizza, cola glitter e tinta guache. Bom, então agora nós vamos fazer. Pegou a sua caixa de docinho ou a caixa de pizza, nós vamos colocar o recheio. Lembrando que a caixa de docinho, ela já é arredondada, então não vai ter problema na hora de deslizar. A caixa de pizza, ela vai ter aquelas emendinhas. Pode enroscar um ou outro grãozinho ali. Então o que vai ter que ser feito? Tampa com uma fita crepe, uma fita mais larga, ou um pedaço de papel cartão recortado, cola por dentro da caixa para ele ficar redondinho e ter toda essa mobilidade. Então vamos lá. Como eu vou confeccionar esse instrumento de maneira caseira, o que eu preciso saber? Preciso fazer e testar. Então eu vou colocar um pouquinho de milho, vou tampar a caixa e vou testar o som. Ainda não está o desejado. Vou colocar mais um pouquinho. Ok, é o som que eu quero, então agora eu preciso lacrar a caixa com a fita crepe. Depois de vedar o Ocean, agora a gente vai para a parte da decoração. As caixas de docinho, elas têm a vantagem de elas serem lisas, né, tom branco. Já a caixa de pizza, daí teria que colar outro papel branco em cima para daí fazer a decoração. Então aqui a gente vai começar a desenhar. A decoração é pessoal de cada um. Então quem quiser fazer outro desenho, pode ficar à vontade. Desenhou, agora nós vamos pegar a tinta guache e vamos pintar o que foi desenhado. E finalizamos com o glitter. Finalizado o nosso instrumento, aqui está.
Lembrando que não é só nas aulas de música, você pode estar utilizando em sala de aula, mas também como recurso para contação de histórias. Bom, agora nós vamos fazer o cabuletê. O cabuletê, ele é um instrumento comum na África, na Ásia, no Oriente. Aqui no Brasil, ele foi utilizado nos rituais religiosos africanos. É este instrumento aqui. Aqui ele é uma confecção artesanal. O que nós vamos precisar para fazer o cabuletê? Uma garrafa de shampoo ou alvejante para roupa colorida, 2 tampinhas de refrigerante ou água, fio de nylon de pesca e uma agulha para fazer os furinhos. Muito cuidado, se for utilizar, se for criança, utilize sempre com a presença de um adulto. Um dedal, um cano, um tracinho de cano de 20 milímetros e fita adesiva. Bom, então agora nós vamos furar a garrafa. Então, com a ajuda de uma canetinha, nós vamos marcar de um lado da garrafa e seguir a mesma marcação, quase na mesma altura, do outro lado da garrafa. Feito essa marcação, nós vamos fazer um furinho na garrafa com a agulha, tá? Fez o furinho de um lado, faz o furinho do outro. Feito o furinho agora, nós vamos passar o fio de nylon. Passou o fiozinho, ele vai ter que sair pela partezinha aqui de baixo. Agora nós vamos fazer um nó na pontinha. Pode fazer um nó bem firme. Dá mais um lacinho para ficar um super nó. Nós vamos puxar de volta o fio. Ele não pode sair, ele tem que ficar muito bem preso aqui desse ladinho. Vou deixar um pedacinho e vou cortar. Reservo aqui, vou fazer o mesmo processo do outro lado. Tirando novamente, vou fazer o mesmo nozinho na outra parte. Bom, feito esse processo, já colocamos as 2 partes para fazer o nosso cabuletê. E agora nós vamos furar a nossa tampinha de garrafa. Bom, com a ajuda da agulha, eu vou novamente, agora eu vou furar a tampinha. Furei uma. Furei as 2 tampinhas. Agora eu preciso passar o fio de nylon pela tampinha. Vou fazer um nó. Mais um. Fica bem firme. Corto um pouquinho o excesso que sobrou no fio de nylon. Faço a mesma coisa no outro fio. Corta o excesso do fio que sobrou. Bom, agora nós vamos encaixar o pedaço de cano. Vocês podem cortar mais ou menos do tamanho de 15 centímetros, tá? Ele vai ter, quando você for encaixar aqui, um pouquinho de folga. Então nós vamos passar a fita. Pode ser qualquer fita adesiva, tá? Fita crepe, durex colorido, fita isolante. Agora, vamos encaixar e está pronto o nosso cabuletê. Bom, agora nós vamos fazer a flauta d'água. A flauta d'água, ela vai ter um som parecido com a da flauta de êmbolo.
mas a embocadura é semelhante à da flauta transversal. É a mesma embocadura da garrafa. O que nós vamos precisar para fazer a flauta d'água? Uma garrafa 500 ml, um pouco mais da metade de água, um cano de PVC 20 milímetros com aproximadamente 35 centímetros de comprimento. Coloco o cano na garrafa e vou fazer a embocadura. Quando eu mexo minha garrafa para baixo e para cima, ele vai dar a semelhança da flauta de êmbolo. Bom, esses são os nossos instrumentos de hoje. Espero que tenham gostado e até uma próxima.